Estas são as ondas cerebrais de um meditador experiente, e estas são as suas. Como você pode ver, há grandes diferenças. Será que com uma boa estratégia podemos passar disso para isso sem precisar meditar várias horas por dia? Para a maioria das pessoas no Ocidente, meditar é como uma dor de dente. Nossa mente está mais hiperativa devido ao ambiente digital supersaturado. Quem começa a meditar costuma se perguntar: estou fazendo certo? É assim que medita? Estou perdendo tempo? Se me distraio, não medito? Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu gosto de meditar e que comecei a fazer isso quando era praticamente adolescente, como um método para amenizar o estresse dos estudos. Essa prática me acompanhou por toda a minha vida, mas, no entanto, nos últimos meses, por uma razão ou outra, acabei perdendo o hábito. E minha saúde mental sentiu isso. A verdade? Mais ansiedade, menos foco e pior qualidade de sono. Aproveitando essa situação e como um bom nerd da saúde proativo que sou, me interessei por esse dispositivo de neurogênese, o nosso, o Muse Satena, que promete ser um treinador cerebral não invasivo de verdade. Falei, beleza, vamos testar. Usei por 30 dias e neste vídeo mostro os resultados. Mas antes, quero que você entenda por que meditar é importante, ainda mais nos dias de hoje. O que se pode esperar de uma mente treinada na meditação durante anos? A meditação, apesar do que o grande público pensa, é uma atividade intensa, não a ausência de atividade. Não é deixar a mente em branco, é para a mente o que o treinamento de força é para o músculo. Ou seja, exige um esforço cognitivo intenso, numa sociedade que justamente cada vez tem menos músculo mental para se concentrar. Então, se eu sempre gostei de meditação, no ambiente tecnológico atual me parece ainda mais interessante. Por isso, quando a ciência estudou meditadores experientes com décadas de prática, normalmente budistas, encontrou resultados fascinantes, que sempre me deixam com uma inveja saudável. Mas será que é assim também? Primeiro, do ponto de vista neurocientífico, essas pessoas têm maior integração funcional das redes cerebrais, o que reflete uma melhor eficiência na comunicação entre regiões cerebrais separadas. Eles têm cérebros, digamos assim, mais integrados, mais conectados e, portanto, mais eficientes. O computador deles é melhor, tem cérebros maiores, mais espessura cortical e volume de substância cinzenta em várias áreas. Também suportam mais desconforto e tédio. Este é um antídoto essencial. O mundo em que vivemos, onde, como explico neste vídeo recente, temos uma necessidade urgente de ficarmos entediados. Não fazemos isso por não tolerarmos o tédio e meditar ajuda a suportá-lo. Elas se concentram com mais profundidade e duração, exatamente como na meditação. Concentre-se por longos períodos na respiração, em um mantra, vela ou outro objeto. Por isso, não é de se estranhar que consigam se concentrar melhor com mais facilidade, assim como quem corre muito tem mais resistência. Eles têm esse músculo muito hipertrofiado. Greva. Afirmar que manter a concentração em um mundo disperso fará de você um outlier, um unicórnio ou uma vaca roxa instantaneamente. Você vai se destacar muito. O que mais gosto é que eles não se irritam ao dirigir. Eles reagem menos a estímulos negativos e controlam melhor as respostas. O que é isso? Diante de uma resposta rude, por exemplo, é menos provável que um meditador experiente reaja com raiva ou violência. Não é que ele não sinta raiva ou emoção, mas consegue redirecioná-las conscientemente. Dizer, não vou por esse caminho, não é menos emoção e sim mais controle emocional. Mas o que te interessa não é saber o que atletas de elite da meditação podem fazer. É saber se você, como uma pessoa normal que tem pouco tempo e trabalha todo dia, pode obter algum desses benefícios. Como? Sim, é possível, mas exige muito tempo e dedicação. Do pouco que há para reduzir essa curva de aprendizado. Depois de testar várias, e quando digo várias, são muitas aplicações de meditação. Agora, em quais casos eu acho que esse dispositivo é muito interessante e em quais não? Olha, é interessante se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou simplesmente é uma pessoa dispersa e com dificuldade para se concentrar, mas não como terapia principal e sim como coadjuvante das demais terapias. É interessante, como falei, para quem é nerd de biohacking e curte tecnologia na saúde. Dispositivos de neurotech, como outros wearables, são fascinantes. Aprender sobre si mesmo sempre é uma boa opção e investimento para mim. Também se você tem insônia leve a moderada para pegar no sono e busca um apoio comportamental na higiene do sono. Se você é estudante, pesquisador ou apenas alguém que não.
Agora, quando conto minha experiência pessoal usando o neurofeedback para melhorar meu foco, atenção e ansiedade, confira os 10 principais aprendizados que tive nos últimos 30 dias. Para começar, te informo que usei o aparelho por cerca de 10 minutos todas as manhãs, logo antes de começar a trabalhar no computador. Em alguns dias, fiz 2 sessões à tarde quando estava muito ansioso ou preocupado. Nesse período, acumulei cerca de 400 minutos de uso, só para você ter uma ideia. E essas são as 10 lições que aprendi. Meditar, como treinar ou criar um novo hábito é difícil. No começo, mesmo tendo o hábito bem estabelecido, eu te disse que o perdi. E a verdade é que nos primeiros dias foi extremamente difícil para mim me concentrar. A mente é naturalmente dispersa e organizá-la requer disciplina. Eu me lembrava continuamente doutor Borja Bandeira. Bandeira, isso é uma perda de tempo. Doutor Borja Bandeira, você tem muito trabalho para fazer. Doutor Borja Bandeira. Vá fazer roteiros porque seus seguidores precisam assistir seus vídeos. Isso me lembra a perda de condicionamento físico ao ficar 2 a 3 semanas sem treinar. Segundo ponto, após 30 dias. Posso dizer que subjetivamente me sinto mais calmo, mais centrado, com mais capacidade de me concentrar durante o trabalho e, o que mais agradeço, com maior capacidade de regulação emocional. Mesmo em situações tensas, raramente explodo, me irrito ou respondo mal. Terceiro, o Sensa detecta claramente a atividade elétrica durante a prática. E você pode ver em tempo real como a sensação de ir se acalmando está associada ao som dos pássaros ou ao fim da chuva. Assim, fica cada vez mais fácil atingir um estado meditativo de calma automaticamente. Um problema quando você medita sem rodinhas, como eu chamo, é que você se distrai, mas não percebe que se distraiu até depois de muito tempo. Ou seja, você pode ficar distraído por 5 minutos e só perceber depois. Aqui, assim que você se distrai, o aparelho te avisa e você corrige na hora, e isso é neurofeedback. Quarto ponto. A função de sono é excelente e mais precisa que outros wearables famosos como o Whoop ou Aura. Embora, na verdade, eu prefira dormir sem aparelhos, então honestamente só testei para ver como funcionava. Quinto ponto, falando de sono, depois de uma noite ruim, alcançar um estado de calma era muito mais difícil para mim. As ondas cerebrais ficaram em beta quase toda a sessão. A falta de sono prejudica o cérebro, dificultando a concentração e tornando-o mais reativo e excitado, especialmente quando não há bom descanso. Sexto ponto. Também é útil para mim quando estou trabalhando no computador, colocando a música mais baixinha para não me distrair, já que isso me ajuda a entrar naquele estado de fluxo o mais próximo possível, simplesmente porque te avisa quando perde a concentração ou fica muito agitado. Sétimo ponto, muito curioso, tomar 500 mg de L-teanina 30 minutos antes melhora a meditação. No meu caso, isso não é por acaso, já que essa substância demonstrou aumentar a atividade alfa do cérebro. Oitava lição. Você pode usar o aparelho para medir o fluxo sanguíneo após o treino, entre outros experimentos interessantes. Comparado ao basal, o aumento é claro aqui. Ou durante uma imersão em água fria, com vasoconstrição periférica e redistribuição do fluxo sanguíneo para o centro. Na verdade, não existe nenhum outro aparelho de uso comercial e não de pesquisa que meça isso com precisão. O nono ponto estabelece métricas que outros dispositivos não têm. Na verdade, como o nível de pico alfa, que é basicamente o pico de atividade das ondas alfa em cada sessão, o que se relaciona ao desempenho cognitivo ou à resiliência à ansiedade. E essa métrica vai claramente melhorando com as horas de meditação. Por fim, 10º ponto. É uma tecnologia de 10 anos que evoluiu ao longo do tempo. Além disso, participou de mais de 200 estudos revisados por pares nas áreas de estresse, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, transtorno de estresse pós-traumático ou declínio cognitivo. Isso, ao menos para mim, me traz tranquilidade por ser um instrumento validado. Por outro lado, destaco seu preço e que não é uma intervenção básica. Ou seja, invista primeiro no seu treinamento, na sua nutrição, no seu descanso e depois, se quiser continuar adicionando camadas de informação. Se você quer melhorar seu desempenho cognitivo ou foco, esses dispositivos de neurofeedback merecem atenção, mas só depois de outras etapas. Se gostou desse conteúdo, tenho certeza que vai gostar. Neste vídeo explico como a creatina é ótima para o cérebro. Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e vamos continuar empoderando.